Muito bom dia. Primeiro estava a dizer que pedia desculpas por ter chegado ligeiramente atrasado e que tive uma informação esta manhã, de um autocarro, mais de um autocarro na província de Maputo, que trazia pessoas da Moamba para se inscrever na Machaba. Mas indo ao assunto diretamente, vou tentar ser mais telegráfico. Acredito que há assuntos que já foram tocados de forma exaustiva. Vou levantar questões que eu acho que são cruciais para um debate mais a sério sobre o que está a representar este recenseamento e aquilo que me parece que são zonas sensíveis que têm que ser tratados com alguma frontalidade. Primeiro, dizer que aqui nós tivemos uma reunião com a CNE e o STAI, tivemos a partilha de alguma informação. Foi levantada aqui pelo diretor de operações do STAI uma questão que tem a ver com a abordagem dos ilícitos. E ele fez uma distinção em que existem questões de âmbito penal ou de âmbito judiciário, digamos assim, e há questões de âmbito administrativo. E o STAI, naturalmente, não é uma entidade judiciária, só pode versar sobre aspectos administrativos. E essa foi a razão, por exemplo, que se justificava que no caso do Gurue, por exemplo, que foi o primeiro caso que se tornou emblemático, e o primeiro vídeo que se tornou viral de recenseamento noturno, fora de horas, por aí fora, foi a questão do Gurue. E a questão que foi-nos dita é que o caso do Gurue, a RENAM, penso que o MDM também, já havia submetido uma queixa-crime à Procuradoria, e por essa via, essa matéria passava para o âmbito judiciário e deixava de ser da alçada do STAI. Mas me parece que é uma dualidade de critérios. E a dualidade de critérios está a ser motivada pela mediatização dos assuntos. Quer dizer, quando o assunto é muito mediático, me parece que os órgãos eleitorais não são tão fiéis a este princípio. Exemplo claro e direto. O caso de Ribauer, por exemplo. O caso de Ribauer, que tornou-se muito mediático, o impacto foi extremamente forte e o STAI tomou, de fato, uma decisão in extremis, que foi realmente mandar, com efeitos imediatos, cessar funções do diretor distrital do STAI. O caso da Beira, por exemplo, o famoso caso do grupo do WhatsApp, que é STAI Beira Supervisor, penso que era isso, também, devido à mediatização do caso, os órgãos eleitorais tiveram uma atitude in extremis, que foi justamente cessar as funções de imediato do diretor-geral, do diretor distrital do STAI. Portanto, me parece que este princípio é um princípio um pouco titubeante, quer dizer, está muito dependente da mediatização. Graças a Deus que as tecnologias de informação estão a ter um impacto crucial neste processo. Outra questão que ainda vou levantar sobre esta matéria. Na província de Maputo, aqui pertinho, na província de Maputo aconteceu uma coisa incrível. E este processo já está a nível judicial, mas também foi feita uma denúncia aos órgãos eleitorais. Na Matola C, brigada número 235, brigada número 236, esta 236 está no Instituto de Formação de Educador de Adultos. Brigada 237, que é o Instituto de Formação de Professores. Brigada 233, que está na EPC da Matola. Estas brigadas todas, os mobiles foram surpreendidos
por acaso eu trago ali um conjunto de papéis, é uma pena que não posso projetar, foram surpreendidos técnicos do STAI com os mobiles de todas estas brigadas no antigo armazém do STAI. Temos fotos, tem um conjunto de fotos ali, tirou-se a matrícula dos carros, tirou-se as fotos de todos os técnicos do STAI e questionou-se por que razão haviam deslocado os mobiles à noite para o antigo armazém do STAI, na Matola C. A justificação é que aqueles mobiles estavam variados. Graças a Deus, o diretor adjunto do STAI, no dia seguinte, foi verificar em cada um destes mobiles que foram verificados fora dos postos. Coisa incrível. Vejam só o que foi encontrado. Isto está documentado. Está documentado. Brigada 235. O mobile que se dizia variado, os registros estão lá, indicam que ele funcionou no dia 8 de maio, das 8h44 até as 23h17. Estava em funcionamento, não estava variado. E registrou-se um diferencial, isto é, no período noturno em que o mobile não esteve na brigada, escola, um diferencial de mais 53 eleitores. Isto está documentado. Este documento já chegou aos órgãos eleitorais, não tem nada de espetacular, estou a dizer. Na brigada 235, que também se dizia que estava variado, funcionou das 8h56 até as 23h26. Eleitores mais do registro feito nas horas normais, 104 eleitores. Brigada 236, Instituto de Formação de Educador de Adultos, funcionou das 8h10 até as 23h41. Eleitores acima, 92. Tem aqui uma lista enorme, não vou ficar com isto, para provar que não vamos encarar este assunto com ligeireza. Estou a ouvir aqui algumas expressões românticas, líricas, poéticas. Houve algumas irregularidades. Isso não são algumas, são irregularidades graves, gravíssimas que estão a acontecer. E isto é um plano bem engendrado. Isto não é uma coisa ao acaso. Isto é um plano bem engendrado. Este documento, esta denúncia está com os órgãos eleitorais. Por razão, havendo provas evidentes, números concretos e registros nos mobiles, fotos, imagens que foram surpreendidos os técnicos com os mobiles fora das brigadas, por que os órgãos eleitorais, o próprio STAI, não manda cessar de imediato funções do diretor Domingos Matsombe, que é o diretor do STAI, justamente na área que eu estou a referir, que aconteceram essas coisas graves. Portanto, isto não é uma brincadeira nenhuma, isto é um assunto muito sério. Outra questão que eu queria levantar aqui é justamente, ainda na província de Maputo, toda a gente acompanhou que foram surpreendidos ou foram flagrados mais de 50 eleitores deslocados de Moamba, na zona de Tenga, para irem se inscrever na Matola C. Os fiscais da Renão fizeram as filmagens, as fotos, encontraram as pessoas, fizeram depoimentos, fizeram entrevistas às pessoas que disseram quem que realmente os havia levado para lá. E vejam só, usaram um autocarro de uma entidade pública, empresa de transportes, para falar, poder fazer microfone. Poder fazer microfone. Mas, se eu falar assim, vocês não conseguem ouvir? Sim, mas ainda não ok. Campanha. Então, como eu estava a dizer? Não, ainda não é campanha. Interromper isso. Então tenho que contar o meu tempo, porque o que eu falei não se percebeu. Já são 10 minutos. Tudo bem. Está bem, perfeitamente. O que eu estou a tentar aqui dizer é que esta situação é muito grave. Como me deram pouco tempo, uma das coisas que eu queria levantar aqui é
um assunto que ainda não está a criar debate, mas eu creio que deve criar. O cartão de eleitor que nós temos foi introduzido um elemento do qual eu, como mandatário do ramo, nunca havia discussão técnica sobre esse elemento, que é o chamado código QR, né? Que eles falam bem inglês e são técnicos, são engenheiros informáticos, me perdoem se estiver a dizer erradamente. O código QR. Este código, nenhum documento de identidade nacional usa. Nem o BI, nem o passaporte, nem o DIR, nem a carta de condução, não usa este código. Este código foi colocado no cartão do eleitor. Segundo especialistas na área, eu por acaso estava a falar com uma das pessoas mais graduadas em matéria de tecnologias de informação e que eu estava a falar longamente com ele para perceber o que é isto. Ele dizia que o código QR não é colocado em documentos de identidade por uma questão até de segurança nacional. Vocês sabem que a questão da produção de um BI, a produção do BI, faz parte dos elementos fulcrais da segurança de um Estado. Não é por acaso que mandaram embora a Semlex aqui, porque a Semlex foi uma das empresas que praticamente escancarou uma parte essencial da segurança social, que eram os dados biométricos dos moçambicanos. Mas, bom, isso é uma outra discussão. Mas, indo diretamente ao assunto, saltando etapas, o código QR tem um risco muito grande, porque é um código extremamente invasivo. Qualquer pessoa com um telefone que tem câmera, vai ao Play Store e baixa o leitor de QR, lê qualquer código e depois tem uma vantagem ou desvantagem. Mesmo num papel impresso, eu coloco o scan, eu faço leitura. O que acontece? Quando nós vamos fazer o recenseamento, nós como cidadãos ficamos com um cartão PVC. Os órgãos eleitorais ficam com um boletim impresso. E aquele boletim também tem um código QR. Significa que os dados do eleitor estão invasivos e podem ser acedidos até remotamente. E é por essa razão que agora estão a aparecer cartões duplicados. Já não sei se já viram os cartões duplicados. Cartões duplicados que têm os mesmos dados biográficos, mas que eles mudam o primeiro ou o último nome. Mas todos os dados estão lá. O BI, as impressões digitais, a assinatura, a altura, tudo, a fotografia, é da uma única pessoa, mas fazem 2, 3, 4, 5, 6. Ontem, o mandatário da RENAM na cidade de Maputo, na cidade de Nampula, deu uma conferência de imprensa que apresentou provas de duplicação de cartões com os mesmos dados biométricos. Então, eu acho que temos que discutir por que razão se optou pelo código QR? Ponto número 1. Ponto número 2, temos que chegar a um consenso aqui de que é importante fazer-se uma auditoria forense para se identificar, primeiro, a razão de ter se selecionado o código QR, 2, os riscos deste mesmo código QR, 3, os danos que já foram causados para o uso desse código. 4, muito obrigado. Muito obrigado.